Olá, Nelson. Ô, Carol, só tô pegando seu material. Tudo bem? Tudo bem? Não preciso do material, não. Não precisa? Eu não vou seguir aquele material, não. Então tá bom, então tá bom. Eu só vou colocar aqui você na tela. Peraí. Tudo Tá. bem? Tá passeando aí? Passeando e a trabalho. Vim buscar novas parcerias aqui para as aberturas das empresas em Dubai. Ah, E hoje tinha sido um dia de passeio, mas agora já voltei. deixa eu colocar aqui você. Peraí. Cadê? Onde que tá? Deixa eu tentar tirar aqui. Peraí. Isso, agora sim. Ah, agora entrou. Agora tá certo. Agora entrou? Agora entrou. Você tá lá na tela já ali. Deixa eu só Então tá, apresentar, então. por A favor. Carol aqui. Isso. Deixa eu. Carol queria estar bastante aqui, né, Carol? Até ela já tinha marcado a viagem, a gente acabou também fazendo online, ela ficou super feliz que ia poder apresentar para vocês online. Mas aí eu deixo o contato da Carol também, tudo, quem tiver interesse, né, em fazer a abertura da empresa, a gente faz a offshore, a trust junto também. E a gente está ao vivo aqui com a Carol, acho que está em Dubai, né, Carol? Exatamente, em Dubai. Aqui já são 5 horas da tarde, ainda são 9 horas da manhã, né? Aqui, 9h14, 9h14. É 8 horas, Ok. né? 8 horas. 8 horas de Então, diferença, exatamente. diferença. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Carol? Então, a Carol Larson é contadora, né? Aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Puxa, tem aí uma empresa grande, né? De contabilidade, principalmente atendendo brasileiros, mas lógico, tem acho mais 3.000, você tinha me falado para mim, né? Clientes, mais ou menos. Mais 3.000, Um pouquinho mais, um um pouquinho pouquinho mais, mais, Nelson. um pouquinho mais de Nós clientes temos já. hoje registrados uma média de que nós fazemos atendimento por ano, em termos de declaração de impostos, incluindo planejamentos também, os tributários, os acessórios, em torno de 12 mil clientes. 12.000. 12.000, é um pouquinho mais, chutei baixo. Chutei baixo. Eu não sei o que que foi, 3.000, alguma coisa assim. Geral, deixa eu só colocar aqui. Fala um pouquinho agora, Carol. Tá me ouvindo? Não, não vai, né? Ali, eu tentei ligar o som ali. Tava bom o som aí para vocês? Vou deixar aqui mesmo. Vamos lá. Agora, fala um pouquinho. Deu certo? Consegue me ouvir Não. melhor agora? Vou deixar aqui mesmo. Vamos lá. Pode falar um pouquinho. Então, tá bom. Deixa eu começar me Ah, apresentando. Eu não sei quem então são tá. as pessoas que estão presentes aí hoje nesse evento. Tem O meu online nome é também, viu, Caroline. Carol? Tem Oi? online Tem também? gente online? O Então, pessoal que bom está dia aqui no para online. todos, ou boa tarde, boa noite para aqueles que estão em outros lugares, como eu. Como o Nelson já me introduziu, eu sou a Carol Larson, eu sou contadora aqui nos Estados Unidos já há 23 anos e sou especializada na parte de planejamento tributário, fiscal e sucessório. E a gente tem a cada dia mais utilizado as trusts e as offshores como uma estratégia muito eficiente para que a gente consiga minimizar os impactos que todos sabem, principalmente de uma sucessão falando em Brasil e falando em Estados Unidos. Então, o tema que eu trouxe para abordar para vocês hoje é justamente sobre trusts e offshores, de qual forma a gente pode usá-las e o que é uma trust, o que é uma offshore e por que a eficiência delas é tão boa quando a gente inclui essas estruturas dentro de um planejamento, especialmente sucessório do cliente. É claro que a trust também, como offshore, ela gera vários benefícios fiscais e tributários, mas eu acho que o foco maior, o que eu vejo como mais atrativo e vantajoso para nós profissionais oferecermos aos nossos clientes é dentro da parte sucessória. Então, como eu sei que no Brasil não é muito comum falar sobre o assunto trust, eu queria começar explicando rapidamente o que é a definição de uma trust aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, e que hoje também tem se falado muito sobre isso, principalmente após a reforma tributária. Então, a trust, ela nada mais ela é uma relação fiduciária em que uma pessoa conhecida como settlor, ou seja, o criador da trust, então quem é o detentor do patrimônio,
ele transfere a propriedade de ativos para uma outra pessoa, que é o trustee, é um administrador. Então, quem então administra esses ativos em benefício de terceiros é o trustee. E ele faz isso visando o benefício dos beneficiários. Então, o settlor, ele deixa tudo designado de qual forma ele quer que ocorra o processo sucessório dele, ele nomeia esse administrador e esse administrador trabalha para proteger os interesses dos beneficiários. Nós temos muitos tipos de trust, eu não vou nem falar de todas hoje, eu vou falar das principais, mas é importante saber que toda vez que alguém falar a palavra trust, é muito comum aqui, especialmente nos Estados Unidos, as pessoas sempre acreditarem que trust é um tipo de estratégia, de estrutura só. Então, a trust, ela pode ser criada para a questão sucessória, ela pode ser criada para a questão de uma família que tem um filho com algum tipo de deficiência, algum filho especial, que se preocupa muito após o falecimento, o que vai acontecer com esse filho. Ela pode ser criada também para evitar o processo de inventário, que aqui nós chamamos de probate, e ela também serve como uma estrutura para um planejamento tributário, só que eu não vejo tantos benefícios na parte de planejamento tributário, então, como eu disse, para mim, eu acho que o mais interessante é na parte realmente sucessória. Dentro de uma trust que é criada para um planejamento sucessório, a pessoa ela pode estabelecer um trust dentro do seu testamento para gerenciar a sua herança após a morte, garantindo que esses ativos eles sejam distribuídos ao longo do tempo para os beneficiários e para quem ela vier a desejar. Então, diferente do Brasil, se eu for casada, tiver 3 filhos e não quiser que meus filhos ou meu marido fiquem com nada, eu posso designar outros beneficiários. E a lei e a regra sobre o que está escrito na trust nos Estados Unidos é seguida ao pé da letra. Então, não tem como ninguém reivindicar aquilo que está sendo dito ali dentro. Para a parte de proteção de ativos, a gente sempre tem que lembrar que as trusts elas podem ser revogáveis e irrevogáveis. Então, para a proteção de ativo, a única trust que realmente vai proteger a família, o indivíduo que está com o interesse em criá-la, é se ela for irrevogável. Porque uma trust revogável, ela não tem personalidade jurídica. Ela é um instrumento jurídico que só nasce com o falecimento do settler, que foi a pessoa que doou todos os bens para essa trust. Diferente de uma irrevogável, no momento que a trust é criada, ela tem que ser found, ou seja, tem que ser colocado dentro dela todos aqueles ativos que você queira que fique dentro daquela camada de proteção. Então, como ela não tem, como ela tem, na verdade, personalidade física, o quem doou deixa de ter os ativos e a personalidade jurídica, então ela protege contra credores, ela protege contra casos judiciais, enfim, ela é a única estrutura realmente que pode proteger os ativos de uma pessoa se ela for irrevogável. Dentro do planejamento fiscal, a trust ela pode ser usada também, que seria uma trust de caridade, que eu sei que no Brasil isso não existe, mas uma trust de caridade é aquela o qual o settler ele tem um patrimônio muito grande, muita herança para deixar, e muitas vezes isso até mesmo os próprios herdeiros, quando receberem, criarão automaticamente um problema fiscal e tributário para eles. Então, o que essa pessoa faz? Ela cria essa trust que a gente chama de charitable trust, ou trust de caridade, e ela começa em vida doar bens que geram receita. Então, tenho 3 prédios, eu tenho uma fazenda muito grande, e a receita dessa fazenda, quando eu morrer, com certeza vai criar um problema para os meus filhos na parte fiscal. Então, dentro dessa trust, toda a receita oferida dentro dela, ela não tem nenhum tipo de tributação. E o ponto mais interessante é que a doação, por exemplo, da Carol para a trust de caridade dela, ela é dedutível no meu imposto de renda. Então, imagina, vamos dar o exemplo do Trump, quando teve aquele escândalo sobre por que o Trump não pagava imposto, que é uma outra história não relacionada com trust, mas ele também tem uma trust aqui, que tudo aquilo que não está mais no nome dele não estava gerando receita. Então, e ele estava deduzindo do imposto de renda dele tudo aquilo que ele doava para trust. Um hotel, 2 hotéis, enfim. Então, ele teve muitos benefícios através dessa trust de caridade. Um outro tipo de trust que a gente usa bastante é aquela para gestão de ativos especiais. O que são ativos especiais?
por exemplo, um seguro de vida. Então, você cria uma trust para gerenciar os benefícios de uma pólice de seguro de vida, onde o trust ele é nomeado como beneficiário da pólice. E aí isso pode ajudar a gerenciar a distribuição dos recursos da pólice após a morte do segurado, de uma forma mais cuidadosa, pois muitas das vezes eu participo de muitos processos de inventário, o qual o patriarca morre, a matriarca morre, e a família não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Então, tem uma pólice de 10 milhões, 20 milhões de dólares. Então, ele já deixa tudo escrito dentro da trust, o que é para ser feito com aquela herança dele. E um ponto muito importante sobre as trusts é a questão de privacidade, que são as trusts mais comuns que a gente cria aqui. São pessoas que também têm patrimônio muito grande, ou até mesmo não têm um patrimônio tão grande, mas por algum motivo não querem estar expostas, que todo mundo sabe o que ela tem, ou o que ela está ganhando, porque nos Estados Unidos isso é praticamente que arquivo público. Todo mundo sabe o quanto cada um tem de patrimônio, se estiver na pessoa física, e o quanto aquele patrimônio pode estar gerando de receita. Como essa trust para proteger a identidade, ou porque a pessoa, como eu disse, não porque ela tem algum problema, mas ela não quer ter essa exposição, para que ela seja uma trust revogável. Ai, eu escutei minha voz de volta, achei que você estava me perguntando alguma coisa. Ela precisa ter algumas regras, né? Então, diferente da que eu estava explicando sobre a irrevogável, a trust revogável ela pode ser alterada a qualquer momento. Eu posso colocar bens dentro dela, tirar bens de dentro dela, e eu controlo tudo. Diferente da irrevogável, que é tudo controlado pelo meu administrador. Então, eu não tenho o poder de controlar depois que eu passo essa autorização a ele. E esse tipo de trust revogável é muito usada para o processo, para evitar o processo de inventário, para que não tenha que passar num tribunal ou numa corte americana, pois, apesar de não ter que se pagar impostos por ter a existência da trust, isso tem um custo muito alto, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a parte de advogados, a parte de, principalmente quando tem disputas entre os filhos, dentro da família, do que vai fazer, então o processo se torna muito custoso. Então, tendo-se uma trust simples, que é a trust revogável, você consegue eliminar todos esses tipos de problemas para a família que vai ficar. Deixa eu dar uma puladinha aqui no meu script, porque eu acabei explicando algumas outras coisas que eu já falei para vocês. Tem uma trust que eu acho ela muito interessante também, que é uma trust que ela se chama Spendthrift. Ela é criada para aquele pai ou aquela mãe que ele tem muito receio de qual forma, muito parecida com a revogável, o filho vai gastar esse dinheiro. E depois de 1, 2 anos, a gente sabe, né? Pai rico, filho pobre, e aí as outras gerações já não tem mais nada. Então, ele controla, essa trust controla de qual forma o dinheiro vai ser gasto e o que essa pessoa vai poder estar gastando anualmente ou com determinado tipo de despesas. E o último exemplo é uma trust de conta poupança, porque todos, como no Brasil, também nos Estados Unidos, todo aquele patrimônio, conta bancária, carro, barco, casa, que a pessoa que vem a falecer, ela vai para o inventário. Então, às vezes a família não tem casa ou não tem muito patrimônio, mas tem uma conta bancária, porque tem muita gente que gosta de ter dinheiro em cash. Então, você cria uma trust para uma conta bancária, que mesmo após o falecimento, essa conta não precisa ir para o inventário e automaticamente ela é transferida para os beneficiários. E, por último, uma consideração muito importante sobre trusts, eu sei que eu estou falando bastante superficialmente sobre o assunto, só para dar uma ideia geral, é conseguir entender o tipo de objetivo específico, que seja para gestão patrimonial, proteção de ativos, benefícios fiscais, cuidar dos beneficiários com necessidades especiais. A escolha do tipo da trust ela depende muito da necessidade do indivíduo. Às vezes tem um indivíduo que tem um patrimônio muito alto, mas ele não está nem aí. Fala, ai, Carol, depois que eu morrer, deixa o meu dinheiro fazer o que quiser, deixa eu gastar com o que quiser. Então, é muito importante a gente conseguir definir qual é o objetivo do nosso cliente para que a gente consiga criar a melhor estratégia. Uma coisa que eu tenho muito conversado com o Nelson, é que a gente sabe que no Brasil não se fala muito, né, Nelson? É sobre a questão de criar estruturas fora do Brasil para que a gente consiga colocar tanto offshores como trusts para também ter os mesmos benefícios que hoje nós já temos nos Estados Unidos, né? Então, não somente para o planejamento sucessório, mas também para o planejamento tributário.
os custos de criação de uma trust, que eu acho que todo mundo deve ter curiosidade, quando a gente fala de uma trust simples, é algo em torno de $3.500. Quando a gente fala de trusts mais complexas, esse valor pode chegar até $10.000. E o que eu acho o custo-benefício maravilhoso em relação a todos os benefícios que a família em si vai ter. Eu vou passar para a parte de offshore. Eu queria fazer essa introdução de trust, mas para entrar na de offshore, que eu acho que é a parte mais interessante. A offshore tem um assunto muito polêmico, né? Toda vez que fala-se offshore, todo mundo fala: não, isso é coisa errada, eu não quero. Eu sempre gosto de dizer o que é uma offshore. Uma offshore nada mais é do que uma empresa criada fora daquela jurisdição aonde você tem a sua residência fiscal. Então, qualquer brasileiro que abre uma empresa em Orlando, por exemplo, ou em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, ele abriu uma offshore. Só que ninguém chama a empresa aberta nos Estados Unidos de offshore, porque acha que offshore é só paraíso fiscal. Não, offshore é qualquer empresa fora da jurisdição a qual você é residente fiscal. E o que é muito importante lembrar também é que hoje o sistema de compliance para a criação de uma empresa, seja aqui em Dubai, que eu vim também buscar algumas parcerias, ou nas Ilhas Virgens Britânicas, que é uma jurisdição que a gente usa bastante, Bahamas, Suíça, ou Luxemburgo, que tem outros fins, né, que não seriam os mesmos fins que a gente usa as empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, precisam ser muito bem explorados todos esses temas para a gente entender, porque não é toda jurisdição que dá o mesmo benefício. Não é porque ela é uma offshore que ela vai trazer o mesmo tipo de benefício. E a questão da transparência. Então, hoje, a maioria dos países faz esse compliance, como eu estava dizendo, muito rígido. E se a pessoa tiver tido algum problema no Brasil, tiver algum problema fiscal, tiver algum problema com justiça, ou for até uma pessoa pública, um político, eles não abrem mais offshores, né? Então, o compliance deles está bem rígido. Então, a parte de transparência, ela é muito importante para aqueles que têm offshore ou para aqueles que pensam em criar um offshore, ou seja, para um planejamento acessório ou para um planejamento tributário. Então, falando de offshore, para que a gente mais usa offshore? Para a proteção de ativos. Então, é privacidade e discrição. Então, as entidades offshores, elas podem oferecer um nível de confidencialidade que não está disponível em nenhuma jurisdição naquela qual nós somos residentes. Então, no Brasil é tudo arquivo público, aqui é tudo arquivo público. Se eu tiver uma offshore, é impossível alguém saber que eu sou a dona dessa offshore e quais são os bens que eu tenho dentro dela. Então, isso é o ponto número 1. Ponto número 2 é a questão de proteção contra reivindicações. Então, por exemplo, as leis em muitas jurisdições de offshore, elas são mais favoráveis à proteção de ativos contra reivindicações de credores, de litígios e até mesmo de disputas familiares. Porque, como eu mencionei, a trust offshore, deixa eu voltar um pouquinho, elas têm benefícios muito comuns. Então, algumas diferenças que eu vou explicar para vocês no final, mas elas têm, assim, são usadas para o mesmo fim e muitas das vezes geram o mesmo tipo de benefício. Só que a trust ela é uma estrutura que ainda está acima da offshore, porque normalmente quando a gente cria uma estrutura, principalmente sucessória, a gente coloca primeiro uma offshore e depois a trust como dona da offshore. Então, aí não tem erro de nada dar errado no momento que a sucessão precisar ocorrer. A questão também de eficiência fiscal, que é o ponto número 2. Ela minimiza os impostos sobre heranças e doações, ou às vezes você nem tem imposto sobre heranças e doações através de uma offshore. Então, esse ponto eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu acho que ele é muito importante. Hoje em dia, a gente vê o pessoal no Brasil criando holdings familiares, né? Então, coloca o pai, a mãe e os filhos. Então, a gente sabe que mesmo sendo uma holding, as ações daquele indivíduo que morrer vão ter que passar por inventário. Então, o que a gente tem feito bastante hoje, o porquê, é porque nós abrimos uma offshore e ao invés de colocar essa família, as pessoas físicas como donas da holding, a gente coloca uma empresa fora, o qual ninguém sabe quem são os donos, que tem toda essa proteção legal da jurisdição onde ela está instalada, e o ponto mais importante é que a gente consegue até evitar o processo de inventário, porque não teria nada daquela pessoa física que veio a falecer a ser transferido. Então, está dentro, a holding continua lá, a offshore continua lá, então, se alguém morrer, tudo vai seguir andando normal. Muito importante ressaltar é que toda offshore, para que ela tenha o benefício de sucessão, ela tem que estar em joint tenants. O que é joint tenants?
ela só tem uma ação, ela não tem uma ação para cada indivíduo. Então, eu tenho 50 mil ações, onde eu coloco eu, meu marido e meus filhos. Então, no momento do falecimento de um, é o direito obrigatório da transferência, que não é nem transferência, porque só tem uma ação, aquela pessoa sai e os outros mantêm as ações e o patrimônio como está ali dentro. A estruturação através de entidades offshores, ela às vezes pode ser muito complexa, então, como a das trusts. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também quando a gente vê, assim, abre-se offshore. Não tem como se abrir uma offshore e uma trust sem você fazer um planejamento antes. Porque, como eu disse, cada cliente ele está buscando um objetivo, um tipo de proteção. Então, é fundamental que a gente faça isso antes de fazer qualquer offshore, de fazer qualquer trust, que a gente tenha um planejamento estruturado. O ponto número 3, sobre as offshores, é a questão do planejamento de sucessão internacional. Então, você tem muita facilidade de transferir os ativos internacionais. Então, para aquelas famílias que têm ativos em múltiplas jurisdições, então, tem coisa no Brasil, tem coisa na Europa, tem coisa na Ásia. Então, você imagina, um inventário em cada país. Então, se eu tenho uma offshore, que é detentora dos meus bens em todos esses países, eu não tenho que fazer nenhuma transferência de ativo no Brasil, porque, novamente, ela vai ser a detentora de tudo, ela está em joint tenants e não tem nada a ser transferido. E também, mais uma vez, falando na parte de inventário e de impostos que são pagos durante o processo e após para a transferência dos bens, a gente consegue evitar isso. E dentro desta parte do planejamento de sucessão internacional, a parte de consolidação dos ativos, ela tem que ser feita de uma forma muito cautelosa também, porque dependendo da localização do ativo, você tem uma regra para registrar o patrimônio que você tem nessa jurisdição. Nós temos também, que é uma coisa bem curiosa, isso não é uma coisa muito antiga, mas as offshores começaram a fazer trusts também, ou seja, eu posso ter uma holding patrimonial, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, como eu posso também ter uma trust, ou eu posso ter os dois, se eu quiser criar uma estrutura com muito mais blindagem. Então, você abre uma offshore, e embaixo dessa offshore, uma trust offshore. Então, olha quantas camadas de proteção a gente está criando aí, né? A flexibilidade e controle que as trusts offshore elas oferecem, ela é muito mais flexível e você tem opções de controle sobre como os ativos são distribuídos aos beneficiários, muito semelhante com a questão da trust, incluindo condições, gatilhos específicos que determinam como e quando você quer que um beneficiário venha receber aquele ativo. Então, é muito comum quando uma pessoa vem fazer uma trust, falar, ai, Carol, mas eu estou meio em dúvida se eu coloco meu filho, ele está se casando, não está se casando com comunhão total de bens. Então, você pode deixar tudo isso determinado através da trust offshore, tendo uma outra offshore, ou só mesmo tendo uma trust offshore. Não tem a necessidade de ter as duas estruturas. Eu gosto das duas estruturas porque ela oferece uma blindagem muito maior. Em relação às considerações que eu acho extremamente importantes a gente levar em consideração sobre a criação de offshore. Eu vejo muito no Brasil, principalmente quando eu estou trabalhando em São Paulo, tem incorporadora de offshore aqui, tem incorporadora de offshore ali. E a maioria das offshores que eu encontro, que chegam incorporadas, elas não vêm em joint tenants. O que eu quero dizer com isso? Se ela não tiver uma ação só, e sim várias ações, a offshore vai ter que passar por inventário lá na jurisdição dela, o qual é um processo extremamente complicado e custoso. Então, a gente tem que ter bastante cautela, realmente, quando a gente faz um planejamento e pensa em trusts e offshores, de qual forma fazer, qual jurisdição, quais são as regras específicas, como é a legislação, o que vai acontecer com tributação, o que vai acontecer com sucessão. E hoje, né, acho que é uma preocupação grande do brasileiro, depois que a reforma imigratória foi aprovada, acho que é a lei número 14754, o qual todo residente fiscal brasileiro ele tem que informar as receitas auferidas através dessas offshores e pagar imposto no Brasil. Então, a gente tem que também levar em consideração de qual forma isso pode afetar o nosso cliente no Brasil ou nos Estados Unidos, que tem a residência aqui, porque nos dois países a regra hoje está muito próxima, para que a gente não crie uma estrutura sucessória incrível, mas, por um outro lado, a parte fiscal e tributária não ficou nem um pouco interessante. Pelo contrário, geramos mais impostos a serem pagos. As estruturas de offshores, eu sempre recomendo, novamente, ser feito por profissionais especializados em direito internacional,
fiscal e sucessório, para garantir que todas essas regrinhas que eu mencionei de forma rápida aqui hoje para vocês estejam de acordo e que lá na frente tudo aconteça da forma esperada. Recentemente, a gente teve um caso de uma família que o avô morreu e deixou uma conta offshore e todo mundo muito tranquilo, fez inventário no Brasil, tudo mais. E aí, quando chegou na parte da offshore, quando entraram em contato com a jurisdição, descobriram que eu não estava em joint tennis. Então, só para vocês terem uma ideia, um inventário nas Ilhas Virgens Britânicas, que é uma das mais baratas, tá? Ele custa US$ 25.000. Ele pode demorar até 6 meses. Aí a família não sabe a jurisdição, não conhece a lei, não conhece ninguém lá e não sabe o que fazer. Então, é muito, muito, muito importante realmente a gente lembrar de todos esses aspectos. Eu acho que da parte que eu queria apresentar, eu passei tudo para vocês. Talvez o Nelson tenha alguma pergunta sobre o que eu acabei de falar aqui, porque a gente sempre bate muito papo sobre isso, Sim. sobre dúvidas, e ele conhecendo melhor vocês, eu acho que você pode entrar nesse ponto agora, Nelson. Tá, obrigado, viu, mais uma vez aí, Carol. É que eu falei para o pessoal, sempre eu falo pro pessoal, né? Muitas estruturas de offshore, realmente várias que a gente acaba vendo, não tem sucessão. A maioria não tem. Aí, quando morre uma pessoa, vai precisar do inventário. Não adiantou nada fazer uma estrutura de offshore. Claro, adiantou em vida por causa da questão tributária, provavelmente foi muito beneficiado. Mas a pessoa esquece de colocar uma sucessão, né? Esquece de colocar o planejamento sucessório, que é simples, né? É uma cláusula só de joint tennis. Tem outra implicação que não coloca porque vai ter uma outra explicação. Eu acho, Tipo, não. não, eu acho que não é que esquece. Eu acho que procura, por exemplo, um contador, um advogado, para a questão tributária, para a questão tributária só. Então, só pensa na questão tributária que ele quer diminuir o imposto dele. Fazendo, E aí ele Sim. faz só aquilo que ele está pedindo, né? Mas, por isso que eu falo, hoje a gente tem que olhar tudo, né? Não é questão tributária, questão quem vai querer morar aqui ou não vai querer morar nos Estados Unidos, a questão imigratória também ajuda muitas vezes, e também sucessão. Acho que a sucessão sempre tem que colocar, mas aquele que é especializado só na tributação, só em contabilidade que não seja de planejamento sucessório, não vai fazer, com certeza não vai fazer. A maioria não faz. E também tem Não é gente nem que fala assim, proposital, né, Nelson? Não é nem não é, proposital, é na não é, verdade porque o cliente o procurou foco aquilo. dele não é aquilo, né? O É, foco dele é, não é aquilo. por isso que eu acho que é importante você hoje ter uma consultoria mais abrangente, né? De tudo isso. E o que eu tava, que a gente, com o curso do ano passado, a gente acabou tendo essas ideias de internacionalizar todo o patrimônio mesmo. Ou seja, o brasileiro que tem bens no Brasil, para não ter aquele problema do herdeiro necessário, imposto, inventário, briga familiar, né? Muito litígio que tem. Quando está vivo, tudo bem. Quando morre, você nem acredita que a família está delapidando, não, né? Um querendo mais que o outro, deixou um testamento que já dando tudo, porque um não vai aceitar em testamento, vai falar que o outro vai vantagem do outro. Bom, uma briga danada. É o caso que a gente já viu, do Gugu, do Pelé, tá tudo parado aí e brigando. E o juiz fala mesmo: eu vou sentar no processo até vocês se resolverem, porque eu não vou ficar nessa briga aí de vocês. Né? Fica 10 anos, às vezes, patrimônio todo já liquidando, né? Por causa do imposto que ninguém está pagando, nada disso, vai ficando devendo. Então, para que formou tanto patrimônio para não deixar para ninguém? E uma briga danada. Então, você vê o Abílio Diniz, a gente não ouve falar que ele teve problema no inventário. Muito provavelmente já está tudo estruturado numa trust, no offshore. E assim, a gente não tem como brigar. Eu entendo que o juiz brasileiro ele não tem jurisdição para falar assim: olha, você ultrapassou o limite do herdeiro necessário. É só, eu falei acho na primeira aula, né? O herdeiro necessário é descendente, ascendente, cônjuge ou convivente. Esses três aqui, se você tiver um deles, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento ou por doação ou até dentro de uma holding. Então, por exemplo, eu sou pai de dois filhos, vem, Tatiana, pai de dois filhos, eu vou deixar 100% que eu tenho para um filho só. Esse outro filho, ele vai reclamar na justiça. Eu falo assim, ele não pode fazer isso, ele só poder deixar 50. Os outros 50, 25 para ele e 25 para o outro. O outro vai ficar com 75, mas um vai ficar com 25. O mínimo ele tem de direito, que é os 50%, né, do herdeiro necessário. Eu vou colocar isso numa holding no Brasil. Vai brigar? Vai, o juiz vai dar.
né? E o juiz vai falar que realmente ele tem direito e essa holding não poderia ter montado dessa forma. E vai desmontar toda a estrutura. Então, no Brasil, não tem muito jeito. O herdeiro necessário não tem como se livrar daquele problema. Tanto é que na reforma estão querendo. Descendente e ascendente não vão tirar. O que vai tirar é o cônjuge. O cônjuge vão tirar, né? Se realmente aprovar a reforma do Código Civil, que todo mundo fica falando na reforma, só que isso daí pode demorar muito tempo. Como demorou. Do 2002, ele fez a maioridade, e a maioridade era 21 anos de idade, não era 18 naquela época. Sou de 21 anos. Quando ele foi aprovado, ele é aprovado com defasagem total do tempo, desatualizado, tudo isso. Mas eu falo, a questão no Brasil, e essa é essa internacionalização é uma saída importante não só para os litígios, né? Mas a questão do ITCMD, que vai aumentar cem também no por Brasil. cento É, vai cem por aumentar. cento Acho que o TCMB é o ponto, assim, hoje, número um, É, com a proposta que eles estão agora, que antes era tem, 2, 4 e máximo 8, né? Agora é no máximo progressivo, acima de R$ 500.000 é 8%. 8%. Agora, pelo valor, É, ela ainda. ainda não. Em São Paulo, não. Alguns estados já tem 8 já. Acho que 50% dos estados já é 8%, já é progressivo já. São Paulo ainda não. São Paulo tem um projeto. Quando foi o projeto foi na pandemia, mas aí não aprovaram, porque na pandemia vai aprovar um negócio para aumentar, aí não aprovaram. Mas agora, com essa reforma nacional, deram mais poder para o Estado, que o Estado vai mexer, né? Com certeza vão mexer. Mas o projeto também não é só até 8, é até 30%. Projeto federalizar, não é no estado, 30. Ou seja, aqui é 40, né? Na Flórida é 40. Então eles querem para ter. A tendência mundial é colocar realmente imposto nas fortunas, né? No patrimônio. Então, assim, a estrutura da offshore é muito legal por causa disso. Você vai internacionalizar como isso? Ah, eu tenho patrimônio no Brasil. E você vai fazer um offshore em BVI, vai fazer em outra jurisdição, depende, né, do cliente, vai depender do que você quer realmente. E você vai internacionalizar tudo isso. Ou seja, vai colocar, ao invés de você montar uma holding no Brasil e colocar tudo isso numa holding, você vai colocar dentro do offshore já. Transfere direto para offshore. Ou seja, a offshore é dona daqueles bens imóveis no Brasil. Ah, mas eu vou pagar imposto. Você ia pagar na holding do mesmo jeito, nos aluguéis lá. Ia pagar. Então você vai pagar agora em cima da offshore. Não tem problema. Você vai colocar lá e vai pagar, não tem problema. Abre um CNPJ no Brasil, né? Porque você tem rendimento dentro desta offshore, portanto, você tem que abrir um CNPJ e fazer o recolhimento de imposto lá no Brasil. Mas ia fazer na holding do mesmo jeito, tá? E como a Carol falou, a offshore você consegue colocar joint tennis e fazer a estrutura tudo lá dentro. Agora, se você quiser colocar uma pessoa que não esteja na estrutura da offshore após a morte, aí tem que usar trust, porque realmente ele não está dentro da estrutura, não dá para ser joint tennis dentro uma estrutura que não estão os sócios. Tá? Mas se tiver todos os sócios ali, é muito tranquilo, muito fácil, muito tranquilo de fazer. A gente tem aquelas camadas, né, também, de proteção A, B e C classes, né? Mais importante ressaltar, acho que até o Raul falou um pouquinho da A, B, C, que você pode fazer isso, estrutura, os pais é classe A, os filhos classe B e assim por diante. Só que em BVI, o problema é que tem inventário nas classes. Se você colocar morreram os da classe A, vai para a classe B, Nossa, muito bem. tem inventário. Esse tem inventário. Em BVI tem inventário. Outra jurisdição não. Então vai depender do que o cliente quer também, né? Muitas vezes ele não quer que a administração passe para os filhos. Ou ele fica. Então ele faz de classe B. Só que é depois de certo tempo. Depois que morre, ainda depois de 20, 30 anos de idade. Aí você tem que colocar uma classe B mesmo. Tem muito o que fazer ali. Mas passa por inventário. Esse é o problema, tá? Em BVI passa. Agora, tem outra jurisdição que não passa. Classe A, B e C também não. Fica joint tennis do mesmo jeito, consegue fazer isso. Como aqui em Dubai. Aqui em Dubai não Exato. tem inventário, não tem nenhum tipo de imposto. Só que o custo de uma abertura aqui em Dubai é de US$ 25.000, contra US$ 5.000 nas Ilhas Virgens É. Britânicas, né? Então, é muito mais caro, né? Tô falando 20 mil de É, diferença. é muito, é muito. É. Então, assim, realmente, eu acho que fazer uma estrutura é importante. Eu até comentei aqui, né? Uma pessoa estava comentando que tem 10 milhões de dólares numa conta, né, nos Estados Unidos. Porém, colocou beneficiários, como de costume se coloca beneficiários, né? Só que aí o banco está interpretando, e até os advogados tributários foram consultados, tal, no Brasil, falaram que realmente é,
seria uma joint tenancy, mas não está escrito no joint tenancy. E eu falo, eu Não sempre é. falo, nos Estados Unidos é o que está escrito, é o que está escrito. Não é interpretação do contrato. E eles falam, não, é joint tenancy. E o que é banco brasileiro, né? É o Itaú. O Itaú aqui, né? Nos Estados Unidos. O Itaú não quer pagar para os beneficiários, ele quer pagar só para a esposa, a viúva. E a E viúva não está com vai 50, pagar, Nelson. vai Não vai pagar só para pagar, a porque viúva. como o valor ele só vai pagar depois que tiver o inventário americano, pois É, eu acho que é não residente esse cliente, né? sim. Ele é não Então, residente. Acima de é não 60 residente. mil, É, é. vai pagar imposto. Então, assim, mas então não estão preocupados com isso, porque os filhos receberiam 25 cada um e ela 50. O problema é, tudo bem, o Itaú paga para ela, tudo. Mas o problema deles é o seguinte: vamos pagar 10 milhões para ela, só que daí ela vai passar para os filhos, que ela tá os 25 cada um. Vai ter que pagar imposto de 4% no Brasil de doação, porque está declarado no imposto de renda, tudo isso. Tem que pagar 4%. Então, ela não quer pagar uns 5 milhões de 4% em doação, né? É um absurdo, porque não está escrito, está Uhum. escrito que seria para realmente os beneficiários, que está lá, está no contrato, né? Está no contrato. Mas esse realmente é uma situação que acontece. E aí eu falei, mas por que vocês não montaram um avião? A pessoa, mas pagar US$ 3.000 por ano, né? Pagar US$ 3.000 por ano, né? Normalmente é uma manutenção. Mano, US$ 3.000 não era nada perto de 10 milhões, né? Então, assim, as pessoas não pensam. Oi? Não faz conta. Não faz conta. Não pensam o negócio. Eles não teria nem. Se tivesse dentro de uma. É, Não, porque não vai ter agora 3 se milhões. tivesse dentro da offshore, se tivesse dentro da offshore, não teria nenhum problema. A sucessão é dentro da offshore, acabou, e está na conta da offshore. A offshore não morre, o dinheiro estaria lá. Acabou. Agora não, agora o banco bloqueou e ele precisa pagar e só quer pagar para uma pessoa, não quer pagar para os outros. Então, assim, se você fizer conta, realmente não é caro, né? Não é caro uma estrutura para você não ter problema lá na frente. E principalmente, eu acho assim, se ela fez isso há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ela fala, mas sou jovem e tal. Pô, mas agora já deveria ter mudado, então, né? Então, ela já está com, não sei quantos anos acho que a pessoa morreu lá, mas é, pô, durou 20 anos a conta e já está com uma certa idade. Vão mudar, vão fazer uma estrutura de offshore para, né, para poder não ter inventário lá na frente. E aí pode ser que realmente tenha que fazer inventário nos Estados Unidos, que vai demandar tempo e vai demandar também dinheiro, custo, né, de uma coisa que seria US$ 3.000 por ano naquela época. Muito, muito Sabe o que que é pouco. muito comum também, Nelson, para complementar o que você disse? Os brasileiros vêm comprar casa aqui, e quando você compra imóvel nos Estados Unidos, você tem a opção também, né, de colocar joint tenants, ou se não vai ser em joint tenants. Então, todo mundo, inclusive os corretores, acham que joint tenants vai evitar o inventário. Não vai evitar o inventário. Então, durante a pandemia, que a gente perdeu vários clientes que estavam, você precisa criar uma estrutura, vamos colocar uma LLC, uma offshore como dona, porque tem que ter todas essas camadas, né? Nós temos vários clientes que não tiveram como pagar o imposto de transferência, que aqui é 40%. Então, a lei de cada jurisdição, como eu disse, ela é diferente. Você viu a do banco, tem beneficiário? Tem, mas não quer dizer que vai passar É, para o beneficiário vai passar. antes de apresentar o inventário e pagamento do imposto, não vai. É, é. Então, ainda mais, né, aqui sabendo que o imposto é 40%, né? Então, assim, quem é estrangeiro, não residente nos Estados Unidos, eu acho que precisa fazer a estrutura, não tem o que fazer. Ele tem um imóvel, ele precisa fazer isso, né? Não tem como deixar do nada. Ou faz um seguro de vida, né? Para pagar lá na frente o ITCM, o imposto, Problema. né? O problema. Mas tem muitas coisas, igual o cara falou, tem muitas coisas. Não é só a questão de sucessão, tem tributária, tem questão de blindagem patrimonial, proteção patrimonial. Então, depende do que o cliente quer, vai depender da jurisdição que você vai querer montar. BVI é muito transparente, então tem pessoas que se for para blindagem patrimonial, proteção, não vai querer abrir BVI, entendeu? Mas eu falo, para a questão sucessória, é a melhor que não é tão, né, não é tão custoso e é bem transparente. Ninguém vai questionar nada, né? Vai questionar nada. Então é bem interessante. Agora vai depender do que o cliente quer realmente, né? Se é para blindagem, se é para proteção, se é para sucessão, só tributário, né? Vamos ver. Se lá que eu tenho uns clientes, eles não sabem nem o que perguntar, não sabem nem o que querem. Tá? Que ele vem, compra, e eu oriento, tem que abrir offshore. Como que
você faz essa triagem? Por exemplo, eu vou encaminhar esse cliente para você, aí você tem uma pergunta para poder identificar o que ele quer, como você faz essa triagem? Não, então, normalmente assim, o cliente, quando ele compra um imóvel, se ele é estrangeiro e mora, para você, né, que a Gisele está aqui, ela é corretora, né? Então, assim, se ela vende para um estrangeiro que é brasileiro, né, não tem residência nos Estados Unidos, que aí a gente já viu aqui, né, a isenção para residente é 12 milhões, né? Então, dependendo do imóvel, nem precisa disso. Mas, para quem mora fora, a isenção é 60 mil dólares só. E depois vai pagar até 40% de imposto. Então, eu entendo que se você já captou que o pessoal, ó, tem que tomar cuidado. Se acontecer alguma coisa de alguém morrer aqui, vai pagar o imposto, que é 40%. E mais 10% é advogado normalmente. Vai dar uns 55%, né? Tem Do que lembrar total do ali. FIRPTA também. É, Ressaltar o FIRPTA. sim, FIRPTA. quem falou aqui do FIRPTA, né? Foi a Carol. Foi o Raul. A Raul ou a Maria Clara, falou a FIRPTA também. Então tem mais isso. Então, praticamente, você vai ficar com uns 30% do imóvel, né? 30%. E bastava uma proteção, ou um seguro de vida, né? Você pode falar. Antecipado, não é, Carol? É pagar antecipado, resumindo, você não consegue. Paga antecipado, é depois que você tenta restituir, né? É assim. Você vai... É. Você não vai ter. Não, Se a família não tiver, por exemplo, a pessoa que vier a falecer, não tiver dinheiro suficiente em conta para pagar esse imposto de 40%, você tem que liquidar o patrimônio e pagar o imposto, aí depois distribui o que sobra para os herdeiros. Então, eu tive cliente aí que estava acaba. fazendo dinheiro no Brasil, aí na hora de vender o imóvel também estava, por exemplo, no nome de uma LLC com um membro só. Aí teve 15% retido na fonte, tinha mortgage, o que sobrou mal dava para ele pagar os custos que ele teve com a venda do imóvel, porque não basta ter uma LLC. Então, novamente, tem que entender o que está fazendo, porque não adianta eu criar uma LLC com um membro só, que vai cair tudo direto na pessoa física, o FIRPTA vai existir, sucessão vai existir, tudo vai existir. Então, a estrutura tem que ser muito bem montada, né? LLC, offshore, e se possível, dependendo Sim. daqueles clientes que a Gisele, como corretora, deve saber, que tem 10, 15, 20 imóveis. Então, imagina um processo de inventário para um cara que tem 15, 20 imóveis nos Estados Unidos e põe uma trust embaixo, mesmo estando no offshore, porque aí não tem dúvida, tá tudo resolvido, fechou. Não, e aí o inventário, acho que o Raul falou ontem, o Raul, a Carol, a Maria Clara, né? O inventário aqui nos Estados Unidos é assim: se você tem um imóvel em cada estado, você vai ter que abrir inventário em cada estado. Nelson. Em cada estado, em Em cada cada estado. estado. Imagina quando você não gasta disso, tudo isso, né? No Brasil É, ainda se faz um só de todos os estados. Tudo bem, tem CMD de cada estado, mas é um advogado só e ele faz para todos os imóveis de todos os estados. Mas aqui, imagina, você tem que contratar um advogado para cada estado, porque aqui também advogado é muito difícil advogar em outro estado, né? nem Então, pode, né? é muita coisa. Então, assim, a offshore é importante, ou uma LLC também daria já aqui para quem é residente dos Estados Unidos, né? Mas a offshore eu acho que é legal por causa da estrutura que você faz e consegue fazer a sucessão dentro dela. E fora as blindagens, né? Que é possível fazer. Claro, Várias proteções que são importantes. Acho que é o futuro, só que as pessoas não pegaram isso ainda, cara. Isso que eu falo, não pegaram. Eu tenho falado bastante no Brasil. A gente tem os colegas que fizeram o curso também falam, mas a gente vê que é muito pouco. No Brasil ainda é inventário e pronto. Porque o cara não quer passar nem por uma holding. Mas não vai ficar no meu nome mais. Mas a holding você é sócio de lá, né? Mas a pessoa não quer, ela pensa que sai do nome usufruto dela. não pode também, né, Nelson? Ele É pode ser usufrutuário de tudo, né? E tudo, né? colocar regras, não tem como. Acho que tem uma regra no Brasil que é a da reversão, alguma coisa assim, que ele coloca Cláusula de reversão. regras, aí depois. Caso morrer, Cláusula volta de para ele. reversão, cláusula de Sim, reversão. sim. Ele coloca regras. Se alguma coisa der errado, fala, volta tudo. Então, eu acho assim que as pessoas faltam um pouco de conhecimento e de que isso é seguro. Então, como você disse no início, offshore parece que o negócio é meio offshore, né? É coisa ilegal. Mas, como você disse, qualquer empresa que é fora da sua jurisdição de residência é chamada de offshore. É, Então, não precisa colocar offshore, coloca que é uma LLC, coloca que é uma outra, uma corporation, né? Que, né? Como no Brasil seria uma SA, alguma coisa assim, sociedade, é, diferenciada da limitada. Mas as pessoas não têm essa ideia. Deixa eu ver quem que é. André. Fala pra mim. Professor, quando você tem uma offshore, tem o patriarca, e o dono da offshore, tem só recursos financeiros, mas vocês têm também independente.
deixando com o filho, com um filho. Quando esse pai vira óbito, como que, contábil, é mais contábil, né? Como que esse valor, já que não vai ter inventário, como que esses valores vão entrar na declaração fiscal do filho? Você entendeu, Carol? Acho que isso é para você, Entendi, entendi. Independente, Andréia, né? Se teve André. inventário ou se não teve, tá? Toda vez que você transfere um imóvel para um herdeiro ou você faz uma doação, esse imóvel vai ser transferido a valor de mercado. E aqui nos Estados Unidos a gente tem regras bem rígidas sobre isso. Então, não adianta, o valor de mercado é tanto. Não, você tem que ter um certified appraisal que vai fazer a avaliação do imóvel, vai falar quanto vale. Aí, depois disso, a gente consegue fazer a transferência para saber o valor de registro. Então, contabilmente falando, é o valor de mercado. Então, por exemplo, se tiver dentro da offshore, Andréia, o filho pode escolher por manter a offshore, sendo a dona do imóvel, o pai só vai sair, porque, como eu disse, é uma ação só, e o imóvel continua lá. Ah, não, mas eu não preciso mais, porque eu sou residente fiscal, não faz mais sentido para mim ter uma offshore. Ele pode fazer um quit claim deed, fazer a transferência do imóvel para ele mesmo, para uma pessoa jurídica, para onde ele quiser. No Brasil, mas no Brasil ele vai sair da Não, declaração do é, pai e vai entrar na declaração do filho a título de quê? De doação? não, não, Ele não vai entrar não, porque ela está no offshore. tá no offshore, O pai não é dono, o pai não é dono. Isso não é um bem do pai, é o bem da pessoa jurídica offshore. Ah, é que ela tá preocupada, assim, que eu acho que eu entendi agora. Ela tá preocupada assim, o pai morreu e aí vai pro filho a joint tennis, vai. O pai morreu, vai pro filho as cotas da offshore. Ah, ok. As Declaração que ele cotas. faria no Brasil, que acho que é no Brasil, que faria no Brasil. Que agora tem que declarar aquele negócio todo, essa legislação nova. Ele entraria como sucessão, né, como herança. Doação não, mas acho que é sucessão, acho que seria. Não, se você deixar em testamento, Não, 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 dentro do offshore. Ele tinha umas cotas lá. Morreu. Renda, antes do falecimento, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. No falecimento, essas cotas terão que ser declaradas no imposto de renda. É a dúvida dela. Isso. Como É. isso feito? Dentro, a título de quê? Porque se As morreu, cotas. Você entendeu as cotas? filho, Que título seria, vai, no imposto de renda? Que agora está recebendo. ele vai ter um patrimônio, né, um Sim. acréscimo patrimonial positivo, negativo. Sim, das cotas, das cotas, das cotas. Ele não teria o capital para aquisição e não recebeu como doação e nem como inventário, né? Como doação. Como seria? Se ele não tem capital para aquisição. Esta questão da joint tenancy, por exemplo, uma offshore, vai para o outro automático. Isso. Como que eu Na declararia? verdade, Nelson, deixa eu interromper um segundinho. Na verdade, eu li, estava lendo bastante sobre isso, que uma vez me fizeram esse questionamento. Quando está em joint tenancy, muita gente não sabe, mas não era só o pai que tinha que declarar. Porque se estava em joint tenancy, todos tá. os membros que fazem parte do joint tenancy tinham que ter aquilo. Então, de alguma forma, lá atrás, quando ele entrou em joint tenancy, ou o pai doou, ou Sim. herdou de alguém, alguma coisa aconteceu. Então, deveria já existir a participação nele nesta sociedade em joint tenants. Então, ele aumentaria o valor da participação, aí eu não sei a parte do Brasil, como entraria dentro da declaração, se coloca como herança recebida de joint tenancy antiga que tinha e qual a consequência isso pode causar na parte do Brasil. Daqui eu consigo lhe responder, mas no Brasil eu suponho que seja isso. Seria uma consolidação, talvez, mas contabilmente não sei como seria classificado. É uma ação só. Então, acho que não sei se Né? Sim. Todos teriam que declarar. Mas Sim. acontece que quando a pessoa tem uma... Normalmente, quem tem o recurso é o pai. Sim. O filho, ele tem lá, ele trabalha, ele tem... Não, mas como que ele entrou na holding, entendeu? O pai vai indicá-lo, inclusive, precisa... Não, né? então, mas para dar joint tenancy lá tem que estar dentro da estrutura. Tem que estar dentro da estrutura. Porque se ele... Na estrutura, ele não tem recurso. Não, mas ele deveria ter colocado já na hora que ele entrou, entendeu? Não depois da morte do pai. Não, sim. Isso. Isso Deveria na estrutura. ter colocado no imposto de renda. Sim, Que ele entrou na mas estrutura. não tem recurso, aí seria Não, uma doação. acho doação, Aí é É doação. Aí é tributado em 4%. Professor. Então, esse eu entendo que não, que a doação vai ser feita fora do país. É isso que eu ia comentar. Né? No exterior também paga os 4%, não é só no Brasil?
A doação, daí você tem que pegar. Por isso que A depende da doação. jurisdição. Na doação em vida? É, Que morte é, né? Não A- tem jeito, porque se você faz a doação, você mora no Brasil, seu filho mora no Brasil, você faz a doação lá fora, você vai tirar do seu imposto de renda e pôr no dele. Como é que vai escapar do Não, e assim, não é 4%? assim, como é que isso aqui? Tem Não tem imposto, escapar. doação, daí tem que ver com o contador realmente no Brasil, é. não, Você vai ver eu acho que é um bom que tema a ser explorado até, a Andrea, né? Depois a gente pode até bater um papo, porque a gente tem muitas perguntas sobre isso em relação ao Brasil. Carol, como que eu faço para colocar na declaração? Eu acho que é um bom ponto a ser explorado, porque eu realmente eu não consigo dizer com autoridade quais seriam as consequências dele, por exemplo, ganhar esse joint tenants e não pagar os 4% aí. Eu entendia, né? Agora, vocês que são especialistas em direito no Brasil podem confirmar que doação de bens no exterior não teria, no passado, pelo menos, imposto de doação, né? Não teria o ITCMD. isso agora tem. Então, não tem. Não é para ter, porque a doação não foi feita no Brasil. A doação foi feita no exterior. E aí você está submetido à jurisdição daquele país, Os encargos Se- tributários desse país. desse país. Ambos são residentes, são E o que tem que declarar é o que ele tem e o rendimento, entendeu? Aí tudo bem. Mas que tem que declarar o rendimento, mas a doação feita fora não entra. A tributação não entra. Porque, inclusive, a doação no Brasil ela é estadual, entendeu? Aquele outro pessoal está preocupado com que vai entrar 10 milhões, aquele negócio todo, É. porque entra na conta dela, e aí depois ela vai ter que distribuir. Não sei se ficaria nos Estados Unidos, viria para o Brasil para depois distribuir. Aí pagaria, né? Aí não tem muito o que fazer. Mas se for a distribuição feita no próprio país onde está a conta, vai depender da jurisdição se tem a alíquota de doação ou não. Mas, se não me engano, São Paulo separa, desde que, se o residente for fora do Brasil, mas quem está, o doador estiver no Brasil, você tem que pagar os 4% da doação. Mas da doação de fora? Doação de fora, eu acho que é um. De fora do país? Nelson, Eu vou até perguntar para um contador. Oi. deixa eu contar para vocês, experiência Lá. pessoal. Nós fizemos um arroz lá no Brasil. Como é que meus filhos receberam os imóveis que tinham? Tá? Eles receberam uma dívida, entre aspas, tá? Eles iam quitando Sim, com o rendimento da rua. Então, era o dinheiro que a gente usava Sim. para viver, para não dar doação. para não dar doação. Se depois sobrar alguma parte, os dois estiverem faltando, Sim. dois pais, aí sim vai ser, vai ter imposto. Mas se você for trabalhando isso, Sim. tudo em vida, tudo em vida. É para não pagar o imposto da doação. Exatamente. É o que eles tentaram fazer lá, parece que eles colocaram lá uma dívida que daí o filho ia receber os outros, porque eles não queriam pagar, só que era para sócio, né? Já com planejamento para que não. Sim. Sim, sim. O único problema, eu acho que tudo bem, é uma questão de tributo aí, né? Que ele falou, os filhos têm dívida com os pais eles estão pagando os pais com o rendimento da holding, aí não paga tributação. Aí por isso que eu falo, a planejamento sucessório é personalizado, né? Depende de cada pessoa. Por exemplo, que já tem gente que queria fazer dessa forma, mas é melhor fazer doação. Por quê? Porque a pessoa já é casada. Se mostrar que é dívida, está pagando, parece que entrou também em comunhão com o cônjuge, com o genro, com a nora, entendeu? E às vezes a pessoa não quer que o genro ou a nora entre. Então aí teria que ser doação mesmo, para não ter a questão é, como que se diz? Ah, de oneroso, né? Que está pagando. Se você foi na constância do casamento e foi a título oneroso, então o genro ou a nora fala, eu quero a metade, porque é comunhão parcial de bens. Separa. Queria metade. Tem muito problema no Brasil isso, da separação, porque na hora de divorciar o filho, a nora, o genro, fala assim: olha, eu quero a metade dessas cotas, que foi constituída na constância. Então eu quero a metade dessas cotas, porque é comunhão parcial. Então,
que a gente faz a estrutura? Normalmente a gente coloca primeiro os pais e depois inclui os filhos como doação mesmo, para não receber. Só que se morrer, concorre, lembra? Sim. Concorre, é sucessão, outra coisa. Mas parece que a reforma vai tirar isso aí. Mas vai demorar um pouquinho ainda também, não é rápido. Mas protege em vida. Eu já vi muita gente brigar no divórcio por causa disso. Porque esse é o problema. Mas é tudo planejamento, eu falo, é individualizado, né? Individualizado, ele é bem personalizado mesmo. Aí. Bom, vamos lá. Tem mais, deixa eu ver se tem alguém perguntando, deixa eu ver, tem um aqui no chat. Aqui, ó, a Luciana colocou, projeto 7 de 2024, de São Paulo, de 2% a 8% vai ser. Tem um projeto, né? Vamos ver se passa. Normalmente esses projetos aí de lei, ele vai ser aprovado lá para dezembro, porque é para 1º de janeiro tá em vigor. Então eles fazem 27 de dezembro para 1º de janeiro estar em vigor para ninguém ficar sabendo, Entrar né? em vigor. É. Tá todo mundo no Natal, Ano Novo, né? E aí depois do Ano Novo já acorda com um imposto novo. É. Esse trustee, que é o administrador que vai realizar tudo aquilo que o proprietário quer. Quem é essa pessoa? Onde ele fica? Onde ele mora? Quem é essa pessoa jurídica? Então, ele vai depender do que você quer. O trustee, estava conversando isso com a Carol. O trustee pode ser o próprio tutor, mas dependendo da situação, você vai ter que colocar um administrador. Nos Estados Unidos tem um monte de administrador trustee profissional. Tem vários. Banco, normalmente é banco também que faz. Esses caras É que eles têm uma desaparecem. relação de fiduciário, eles têm muita responsabilidade quando eles são trustee, né? Então, Porque, quando o patriarca confia muito nos filhos e na mulher, até deixa a mulher ou os filhos. é, Mas tem famílias que já criaram trust com a gente que eles preferem contratar um trustee, que é uma coisa que com certeza é mais segura do que ter alguém da família, que vai poder tomar decisões sem ser questionado o tempo todo. E com certeza tem um custo maior, mas se eu tivesse um caso desse, eu contrataria uma terceira pessoa. e normalmente é banco, né? Porque eles têm que garantir também, né? O patrimônio que estão administrando, né? Então, você tem que procurar. Na Flórida, quem é o mais comum aqui? Você tem algum nome, Carol? Na Flórida? Ó, Olha, aqui na Flórida a gente usa muitos advogados, tá? Então, normalmente o próprio advogado que cria a trust, ele tem que ter uma estrutura bem robusta, porque todo mundo está sujeito a morrer, né? Isso o trustee morrer. Então, você pode deixar também primeiro trustee, segundo trustee, terceiro trustee. Então, as empresas que fazem a parte de trustee aqui na Flórida são grupos grandes de advogados que têm pelo menos quase 100 anos de existência fazendo isso, para que a família tenha a garantia também. Porque ter um trustee é muito arriscado, porque o trustee ele tem que seguir todas as regras que estão dentro da trust e ele pode ser penalizado. Mas se um herdeiro, como a gente vê em filme americano direto, um herdeiro não entende nada, não sabe o que o pai ou a mãe tinha, e esse trustee se aproveita dessa situação. Então, eu acho que ter uma pessoa desconhecida é bem complicado. Então, existem casos que fazem, mas são pessoas que realmente não têm quem escolher, mas eu acho que a melhor opção seria eu escolher algumas pessoas da família que pudessem, o primeiro, o segundo e o terceiro, na caso da não existência de um no momento do falecimento. Tem mais alguém para fazer pergunta? O Renato, vai. Vamos lá, Renato. Se perguntasse para a Carol, qual é a cláusula mais importante da offshore? Você entendeu? Joint tenants. A cláusula joint tenants. Porque, como eu disse, é muito comum fazerem as ações separadas, porque a pessoa que está abrindo offshore, ela não sabe essa diferença da parte sucessória. Então, a parte mais importante para mim é joint tenants. Então, você tem que tomar cuidado com a joint tenants. Se os diretores foram nomeados corretamente, porque a offshore ela tem os acionistas, né, os stakeholders, e tem também os diretores. Então, aí você tem que ter o diretor, ele tem poder de decisão. Então, eu já vi casos de pessoas porque com receio de que um dia pudesse ser descoberto o nome, contrata um diretor que nem sabe quem é, porque isso é vendido. Toda jurisdição vende diretor. Então, as incorporadoras de offshore,
elas lhe dão a opção, você tem o seu diretor ou você vai usar um diretor nosso? Então, uma pessoa normalmente um advogado, fica responsável por isso. Mas eu acho que isso é importante, mas o mais importante é ter cuidado com o joint tennis, senão não faz sentido nenhum ter offshore. E você vê que a maioria não faz, tá? Porque realmente só vai para a questão tributária e esquece do negócio. Eu acho que vai começar o pessoal a pegar, né? Porque alguns contadores que abriram offshore, e aí volta essa pessoa que morreu, alguém vai precisar do inventário, ele já começa a pensar, pô, por que que deveria ter feito? Pode ser que comece agora realmente as pessoas tomarem esse conhecimento e já, né, colocar a cláusula padrão lá. Porque a cláusula padrão, a joint tenants não é cláusula padrão, né? É por isso que eu falo que é necessário muitas vezes um advogado, principalmente que faz sucessão. Por exemplo, aquele caso do Kobe Bryant, né? Que dizem que da trust dele, ele fez para a filha dele, porque aqui a regra é que vai para a esposa, né? Então, colocou a filha dele, mas ele teve uma outra filha, mais nova, e não fez a mudança da trust. O que aconteceu? Ele morreu junto com essa filha que ele tinha colocado a trust para ela. E aí, essa filha menor ficou sem nada. Quem ficou com tudo é a mulher, né? Tudo bem, ela é mãe dela. Mas assim, a gente não sabe, né, o que acontece lá depois, né? Mas ficou sem. Se fosse um advogado, eu falo às vezes brasileiro, né? Porque o brasileiro ele consegue se adequar e ele tem uma. Por tudo que a gente passou no país, né? Ele já tem uma visão e passa, né? Uma visão muito diferente, de muita dinâmica, né? Então, deveria, né? Deveria ter colocado, caso, né? Tenha outros filhos, que seria dividido de forma proporcional. Bastava colocar isso na cláusula da trust, mas não colocou. Então só foi feito para aquilo, entendeu? E a pessoa só faz aquilo lá que o cliente pediu. Mas a gente gosta de fazer a prevenção toda, porque a gente já sabe os problemas que dão lá na frente, e a gente quer prevenir, fazer cláusulas preventivas. Então, por isso que é importante, às vezes, ter uma equipe mesmo. Não tem muito jeito para fazer um planejamento acessório só com uma pessoa. Aí você tem que ter advogado, muitas vezes, muitas vezes não, advogado e contador sempre está junto, né, no planejamento acessório, principalmente no offshore, numa trust, advogado brasileiro e advogado que atua nos Estados Unidos, né? Dependendo de onde, que jurisdição você vai abrir, né? Você teria que ter também. Então, assim, uma equipe pelo menos de 3, 4 pessoas tem que ter para poder fazer tudo isso, né? Para não ter problema futuro. E É isso não sai, fundamental. é fundamental. Fundamental. É um dos motivos que eu estou aqui é devido a isso, porque a gente tem bastante dificuldade de comunicação só através de ligação, então a gente precisa de parceiros sempre fortes e pessoa que a gente confie, né? Porque imagina você criar, como eu digo, eu não sei como as pessoas têm coragem de criar estruturas assim e vender sem entender o que vai acontecer em outra jurisdição. Então a gente tem parceiros fortes no Brasil, busca parceiros em outros lugares, mas é fundamental. Não adianta pegar uma pessoa, o melhor advogado de sucessório nos Estados Unidos. Ele entende dos Estados Unidos. Ele não vai É, entender mais nada das outras jurisdições. Então, você tem que ter pessoas em outras jurisdições tem. também. O exemplo foi até o Raul ontem, né? Que o Raul ele foi contratado. Hoje ele atua com a mulher dele junto, mas ele foi contratado num grande escritório em Miami de recuperação de ativos para pegar as fraudes dos brasileiros. E como ele é brasileiro, então o americano ele não entende como o brasileiro comete a fraude, né? Porque realmente é uma Verdade. manobra da massa, né? Então, aí ele foi contratado porque ele é brasileiro, como advogado. Ele é advogado aqui, mas ele é brasileiro, então ele falou, pô, ele sabe como que é, né? Ele contou até alguns casos aqui do Maluf, que ele participou, tudo, de como que o brasileiro começa a fraude. E ele aí ficou acho que 5 anos lá no escritório, né? Hoje ele tá sozinho, mas faz recuperação de ativos também. Mas é experiência grande, né? E o escritório quis contratar ele porque ele era brasileiro, para poder saber realmente como funciona o Brasil, né? A cabeça do brasileiro. Então tem que ter, não tem jeito. É um brasileiro que tem bens no Brasil. Não tem como não contratar um advogado que atua nos Estados Unidos, se for fazer aqui, e também um advogado brasileiro, né? Não tem muito jeito, tem que saber das duas situações mesmo. Vamos lá, Renato. Só a respeito daquela grandeza do A e o B e o C. Então, Ali não é, ali acho que não é joint, não vai ser joint, depende das jurisdições que eu falei. Se for viagem que classe A, B e C, ela passa para o inventário. Passa para o inventário. então Viagem, ela offshore tem o presidente, né? Tem sim.
joint tenancy, tá certo? E depois tem, vamos supor, o filho do filho. Tá? É. Esse seria a classe B? Pode ser montada a estrutura classe Não B. pode. Pode. Pode escolher quem vai participar de cada classe. Você Das pode classes. escolher a classe A, Pode B e até. C. Não precisa nem ser da família, muitas vezes. Então, aí, É? o primeiro é o... Aí você que monta a estrutura, entendeu? Tá. Como você quer. A, B e C. Morreu o A, veio o B. B, Morreu o B, sim, veio o C. sim. Por isso que em BVE faz realmente a joint tenancy, não faz essas classes aí, porque senão eles vão pedir inventário. Eles vão pedir para evitar inventário, senão eles vão pedir inventário lá. Sim. Mas tem jurisdição que Se não. tiver classes de ação e tiver mais de uma ação, tem inventário. Por isso que depende de que você quer fazer. Não entendi. Como? Não, se tiver classes, vai ter que ter inventário. Morreu lá o de classe A, vai para classe B, vai ter que ter inventário. Você tem classes de ações, não é uma ação É. só, né? Então, você tem É, é. outras ações que... Então, se não tiver joint tenants, tem inventário. Se não É. tiver. Não, em BVI Tem que é ter joint tenants. tem que ter joint tenancy. Mas em BVI, pelo que eu vi, precisa de inventário. Se das classes. Ah. Mas não precisa fazer classe. Se é uma estrutura simples, você vai colocar todos os sócios lá e a joint tenancy, acabou. Isso é classe A. É classe A, B e C, é estruturas diferentes mesmo. Bem diferente. Às vezes é para proteção de um filho que está devedor, que está devendo. Então você vai colocar ele na classe lá C. Para ele nunca não pegar, porque tem A, B ainda, e ele só está lá na C. Por isso que eu falo, é muito personalizado isso, o planejamento. Vai depender. Por isso que o cliente ele tem que falar todos os problemas dele. O que ele está preocupado? Para poder fazer uma estrutura adequada para ele. Se ele também não falar ocultar, não teve como fazer. Então a pessoa está preocupada com algum tipo de situação, ela tem que mencionar para o advogado que provavelmente vai achar um caminho, né? Um caminho. Não sei se seja a solução, mas um caminho. Tá? Bom, acho que, Carol, encerramos aqui as perguntas. Acho que foi tudo tranquilo. Não tem mais aqui nenhuma pergunta Não tem ninguém aqui falando também. Mais uma vez agradecer você, né, por estar aqui Obrigada. conosco mais uma vez. Na verdade, você queria estar bastante aqui, né, mas está aí fora viajando. E vamos ver, o ano que vem, se a gente consegue fazer uma outra estrutura, né, diferente. Até o Raul falou que fala de questão tributária dentro da offshore, tudo, já como advogado, né? E a gente vai montando, e a Carol pode falar de alguma outra coisa para a gente ter mais, né? Matérias diferenciadas, diferentes, né? A doutora Tatiana chegou aqui também. Você conhece a Tatiana? Tatiana, não? Não conhece? Não conhece? Não conheço. A Tatiana é advogada de família aqui, advogada de família aqui na Flórida. Deixa eu só colocar aqui para você ver ela aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Bom, Oiê, tudo bem? Tudo bem. E Vou falar muito com você, mas foi um prazer te conhecê-lo pessoalmente ainda. Eu acho que eu busquei o seu contato, sim, para uma cliente que estava precisando de uma advogada de família que falasse português. Quando ele falou o nome, eu não lembrei, mas a hora que eu te vi agora, eu acho que eu lembrei. então, mais uma vez, obrigado, viu, Carol? Obrigado mais uma vez. E Imagina, imagina. aproveita aí o passeio, mas também, lógico, os negócios aí que você está fazendo. Tá ok, então. Obrigado. Foi um prazer Vai estar com falar. todos vocês. Na próxima estarei presencialmente, Nelson. Tá. Aí eu te entrego o certificado aí depois quando você voltar. Tá bom. Tchau, Tá tchau. bom? Um bom final de dia para todos aí. Ou não, bom Obrigado. começo, né? Ainda é. Que horas são aí agora? 10h21 aqui. 10h21, Aqui já são. Paulo 11h21, Aqui já são 6h21 da tarde. Verdade. Então, bom jantar aí agora. Obrigada. Um bom evento para todos. Obrigado, Carol. Tchau, tchau.